Hey guys, vamos iniciar nossa aula 4 e vai ter o plano de fundo vai ser diferente e o áudio provavelmente não vai sair bom, ok guys? Devido ao ambiente onde eu estou gravando, mas a gente tem que iniciar, então vamos lá. A gente vai trabalhar, eu esqueci de ativar a seta, pronto, gravando? Ok. A gente vai trabalhar, guys, hoje com integrais indefinidas. O que é isso e o porquê que a gente vai trabalhar. Se a gente voltar aqui nas aulas, eu vou fazer uma breve revisão rápida das aulas. Na aula 2, que é essa aqui, a gente trabalhou, na verdade, na aula 1, tá? Na aula 2 ainda, essa aqui fez parte da aula 2. Se vocês lembrarem bem, a gente fez um esqueminha com a questão do cálculo de área de regiões curvas. A gente trabalhou com esse problema da área e a gente percebeu que se usássemos divisões em retângulos, dava para conseguir e passasse o limite, você conseguiria a área da região. Então, a área de uma região curva, que é abaixo de um gráfico, importante, tá? Abaixo de um gráfico. Se eu editasse o vídeo, eu ia botar com letras engarrafadas bem grandonas, para eu colocar aqui, ó. Vou botar em vermelho. Abaixo do gráfico, bem grandão, para vocês verem. Abaixo do gráfico. Então, a área de uma região curva abaixo do gráfico, aqui é abaixo do gráfico, ok? É dada por um tal limite lá, aquele limite estranho, mas é. Há um detalhe, tá, guys, que eu não citei, mas não só abaixo do gráfico, porém acima do eixo X. Aqui, ó, o eixo X tem que ser a parte acima. Pode ver que está assim. Essa região está acima. Como assim, professor? Acima? Não podia pegar uma parte aqui para baixo. E se pegar embaixo, aí é uma outra história que a gente deve ver no futuro. Então, ok, guys, é isso. Primeira parte da aula a gente viu. Então a gente chegou naquele limite doido lá, que é para calcular a tal da área. Aí esse limite estranho a gente chamou de quê? De integral. Então esse conceito integral, ele entrou pra gente, ele foi introduzido na nossa disciplina. Esse conceito aqui, integral. O que acontece? Acontece que a gente, para calcular a área, precisa calcular essa tal integral, que a gente chamou de integral. Então, vamos lá, calcular. Só que aí, guys, essa integral, por ser esse limite, se torna difícil. E aí, o que que vem? Vem a aula 3. A aula 3, cadê a aula 3? Aqui, ó, 3, estão vendo? 3. Ela veio dizer pra gente o seguinte: calma, jovem, nós temos o TFC. Cadê o TFC? O TFC não é na aula 3? Acho que é na aula 2. Tá. Ainda foi na aula 2, tá, guys? Ainda foi na aula 2 do TFC. Cadê o TFC? Será que eu estou confundindo? Será que esta não é a aula 3? Tá em algum lugar aqui. Tá aqui, cadê? Tá aqui. Cadê o TFC? Pausa para procura do TFC. Achei o TFC. Então, guys, veio o TFC. O TFC veio dizer assim: calma, existe ainda uma salvação para a nossa integral. Você pode calcular utilizando conceitos de primitivas. Então, a primitiva, ela veio para o quê? Veio a primitiva para, junto com o TFC, a gente aprender a calcular integral. Então, nossos problemas estão resolvidos. Quer calcular a área? Calcula integral. Como é que eu calculo integral? TFC. TFC é basicamente, usar o TFC basicamente é usar isso. Aí a gente viu exemplos, como eu calculo integral, usando o TFC, calculei essa integralzinha aqui, ó. Peguei a primitiva, opa, show de bola. Calculei até uma área, usei a primitiva aqui, ó. Sabe Deus como chegou nessa primitiva, mas a gente usou. E aí veio outro exemplo que eu não fiz. Posso fazer até rápido esse exemplo aqui. Tá, aqui ó, do 6 ao 3. Vamos fazer esse exemplo. Como é que faz esse treco? Simple. Você faz assim. Às vezes o dx, guys, o ideal é aparecer na frente, tá? Mas às vezes ele aparece em cima. Ele aparece em cima ocupando o lugar do 1.
Então, na verdade, essa integral aqui, na verdade, é essa integral aqui, ó. Essa integral é só uma outra maneira de escrever. Então, se vocês verem lá em exercícios, já sabe, isso aqui na verdade é isso. O dx está no lugar do 1. Ó. Aí eu ajeitei aqui, ajeitei. Nice, ajeitou, passa o TFC, né? Como é que o TFC diz? Tem que achar a primitiva desse negócio, desse treco. Qual é a primitiva do 1 sobre x? 1 sobre x. Qual é a função que derivando da 1 sobre x? É o ln, tá ok, guys? É o ln. O ln. Uma coisa importante que a gente vai ver mais pra frente é que não vai ser só ln dx, vai ser ln de módulo, tá ok? Eu vou explicar por que é o módulo. Mas para vocês terem uma ideia, professor, fiquei confuso quando aprendi a derivar a só ln de x, que dava 1 sobre x. Por que agora tem esse tal de módulo? Eu vou explicar, mas tem a ver com os negativos, tá, guys? Aqui a nossa variação do x é de 3 a 6. Ela não tem nenhum, não compreende números negativos. Então, na verdade, nem precisa desse módulo. Aí tanto faz. Mas mais para frente a gente vai ver uns detalhes sobre isso. Aí pega aqui, ó, os intervalos de integração por causa do TFC. Aí eu pego igual, aí show de bola. Substitui e seja feliz. Aplica o TFC. Como é que eu aplico o TFC? Pego a primitiva, conta nada para ninguém, substitui no 6, que é ln de 6, menos. Eu sou o nariz. Aí, menos de onde? Do TFC. Para quem não lembra, cadê o negócio? Ó, o menos, tá vendo? Aí o próximo, porque eu estou falando devagar, né? Não sei. O próximo aplica aqui no 3. Então, no lugar desse x vai ficar um 3. ln dx, ln de 3. Tá aqui, ó. Aí, tá. Poderia acabar aqui? Poderia. Mas eu sei que você é esperto. Você sabe, você conhece a propriedade de ln. E sabe quando você tem diferença. Se é um menos, que seja, que tem menos de 2 lns. A gente fala diferença, tá? Diferença de 2 lns. Repete tal do ln e passa o quociente desse menos esse. Não entendi esse negócio. Esse negócio aqui é uma propriedade do ln. Viu menos entre 2 lns, transforma em um só e seja feliz. Aí eu sei que 6 dividido por 3 é 2. Já era. Pronto. Então, guys, acabou. Integrei. Aí, o que tem em jogo aqui? O que tem em jogo? Vocês verem essa pontinha, cadê? Essa pontinha aqui é do meu dedo, tá, guys? Aqui eu estou sem apoio, estou aqui fora. Aí eu apoio com a mão, claro, com um dedo. Então, o que está em jogo? Veja bem, olha só a cadeia. Eu precisava calcular a área. Aí, para calcular, eu precisei de um limite. Muito doido. Esse limite é a integral. Aí, para calcular essa integral, eu precisei do TFC. Aí, no TFC, a gente precisa das benditas primitivas. Eu só calculo, eu só consigo usar o TFC se eu tiver a tal da primitiva. Que nem aqui, ó. Precisei da primitiva de 1 sobre x, ln. Nesse exemplo aqui, ó, precisa da primitiva disso aqui, que deu isso, que a gente nem sabe como é que chegou nisso, eu chutei, sei lá, mas chegou. Precisa da primitiva, deu isso. Então, guys, na cadeia agora, eu preciso saber o que? As primitivas. E esses exemplos que a gente viu, as primitivas são simples, mas nem tudo é um mar de rosas. Nem todas as primitivas vão ser tão simples. Eu vou já colocar uma integral para vocês, bem bacaninha. Raiz de x, vou botar assim, ó, x mais 1 sobre raiz de x. Por exemplo, vou pegar um intervalo aqui de 3 até 8. Vou botar 9 aqui, para ficar bonito. Vou botar até um 4 aqui. Um 4, pronto. Isso aqui. Bora, integra isso aí, como é que faz? Tem que usar o que? TFC, integral definida, integral de Riemann. Só lembrando, guys, que essa integral que a gente definiu em... Onde? Cadê meu filho? Onde está você? Se perdeu aqui, ó. Tá. Essa integral que a gente definiu é chamada de integral de Riemann.
ou integral definida. Tem esse nome, ok? E essa integral que a gente definiu, o que acontece? Pelo TFC, a gente precisa conhecer uma primitiva dela. Aí eu pergunto de você, meu filho, você sabe uma primitiva disso? Você conhece uma função que derivando disso? Não, né? Pois é, nem eu. Então, a gente precisa conhecer técnicas de primitivação. A gente precisa aprender a descobrir primitivas. Por causa disso, nós vamos estudar certas técnicas para isso. Então já pulamos para outro assunto devido à necessidade. Olha só, de área, devido à necessidade, pulou para integral. Aí para integral, necessidade TFC. TFC agora tem outra necessidade. Então basicamente você resolve um problema e surge outro. Eu sei resolver integral definida. Sei, mas eu preciso da primitiva. Se eu não tiver a primitiva, eu não vou mais saber esse negócio. Então, guys, a gente precisa da primitiva. Aí a gente chega nesse ponto aqui, ó, das integrais indefinidas. Como assim, professor? Deixa eu ver como é que é. Poxa, eu não sei como é que eu vou explicar isso, mas a gente imagina. Aí, o vídeo tá longo, tá com 11 minutos e 18 segundos. Próxima aula não, próximo vídeo a gente explica esse negocinho, ok? Thanks.